Achou que o Vasco ia ser eliminado, né? O Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda com o coração na boca por aqui, com a cabeça explodindo de raiva e a sensação de que era impossível sentir tanta coisa junta de uma vez. Mas pro Vasco, nada é impossível, principalmente no quesito emoção. Era pra ser uma terça-feira tranquila, onde 1-0 protocolar já nos colocava nas oitavas. Mesmo com o Operário jogando melhor o segundo tempo. As circunstâncias justificavam tudo. Mas apesar de todo o sentimento de revolta misturado com o alívio desse momento, eu me arrisco a dizer que precisávamos viver uma noite como essa. Não nós, torcedores. Nós já não aguentamos mais. Mas esse time precisava viver uma noite como essa. E caso perdêssemos, todos iriam dizer: eu avisei, nosso time é muito ruim, seremos rebaixados. Não tem jeito. O completo oposto do último sábado, por exemplo, quando mostramos que podemos ser uma equipe muito mais competitiva do que vínhamos sendo. Porém, todos sabemos que o Operário não tem mais time do que nós e mesmo assim conseguiu competir na segunda etapa muito mais do que nós, por conta do ímpeto, força física, menos jogos na temporada e tudo mais. O Diniz chegou e virou uma chave na equipe em um trabalho que começou há uma semana. Está ainda em uma fase de adaptação e será assim até a parada pro Mundial. Mas o primeiro passo para fazer as coisas darem certo também era trabalhar o mental da equipe. No último sábado, a vibração do nosso técnico deixou claro que o trabalho havia iniciado nesse sentido. Mas é óbvio que apesar da boa atuação e do resultado, a mudança acontece apenas no dia a dia e não de uma hora para outra. Porém, tem momentos que podem mudar a mentalidade para sempre da equipe. E eu torço para que saibam usar a eliminação certa dessa noite para isso. A torcida abraçou o time, mesmo diante de muitos problemas recentes e a raiva. A torcida empurrou a noite toda. A nossa queda já estava escrita e ela seria cruel, porque iria trazer uma lista enorme de problemas. Diriam que o Diniz não serve mesmo com uma semana de trabalho. Seria esse o fim da linha para o irresponsável do Lloyd que precisa ser cobrado no vestiário. O clima acabaria para o João Vitor de uma vez. Um dos nossos melhores jogadores do ano perderia a confiança após o pênalti perdido que foi o PH. O Piton talvez não conseguisse mais se recuperar mentalmente por conta de mais uma falha defensiva no gol adversário. Era muita coisa na lista dos problemas se fôssemos eliminados. Mas os deuses do futebol, assim como fizeram no último ano, trataram de nos dar uma segunda chance com o Léo Jardim. Talvez esse time nem merecesse, mas nós, torcedores, merecíamos. E essa segunda chance entrega ao elenco uma injeção de adrenalina que há muito tempo cobrávamos. Vitalidade, coragem e principalmente confiança depois de levantar das cordas. Estávamos mortos nos pênaltis. Diniz vai saber direitinho como fazer isso daqui pra frente. A partida ainda nos deu a oportunidade de colocarmos alguns pingos nos is necessários em meio a esse caos todo vivido nos últimos meses. A começar pela renovação de Léo Jardim. Se faltava motivação pro goleiro renovar, que tenha sido abastecida nessa noite, para ele entender que essa é a sua casa, onde a cada vez mais ele tem construído uma trajetória de ídolo. Um dos maiores goleiros que tivemos no século vestindo essa cruz de malta. Parem de ficar enviando proposta emocional para ele e pergunta quanto ele quer ganhar. Não esqueçam jamais que os 3 milhões dessa fase estão exclusivamente na conta de Léo Jardim, como já estiveram pelo menos 15 milhões na última temporada nessa mesma competição, onde ele defendeu muito pênalti também. Lloyd Augusto é outro assunto a ser falado, onde está na hora de alguém se responsabilizar pela vinda dele e sentar para conversar com o jogador, porque não tem graça esse tal entretenimento que ele gera, mas principalmente está na hora de ele jogar pro time, porque tá ganhando muito bem para isso. Tomara que o Diniz assuma essa responsabilidade que a direção não teve o culhão até aqui. Outro ponto é nada justificar o João Vitor bater o pênalti antes de diversos jogadores de finalização da equipe. Respeito a coragem do jogador em assumir a responsabilidade, mas esse é o momento em que demandava qualidade, não coragem. Diniz demorou a mexer e o time do Vasco está exausto, estava morto no segundo tempo. Porém, o primeiro objetivo do semestre foi alcançado. E no fim das contas, apenas isso importa, torcedor. Eu espero que o choque de adrenalina sirva de motivação para que a equipe mentalmente consiga se recompor e encontrar o gás necessário, tendo em vista que a maratona continua acontecendo e sábado já tem clássico, antes de outra decisão na próxima semana pela outra Copa. Até o mês de junho teremos final atrás de final, onde apenas os resultados interessam. Então, apesar da forma como aconteceu nessa noite, eu só quero respirar aliviado. Caso alguém esteja precisando de um cardiologista, comenta aqui embaixo qual é o Léo mais lindo desse jardim que eu te passo o contato.